Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Rapidamente, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Você conhece essa passagem? Estamos falando sobre guerra e batalha. Atos capítulo 5, versículo 4. Atos 5, 4. Amém? Eu glorifico, irmãos, eu amo Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, como Pedro também disse, nós estamos num lugar, nós estamos num tempo tão elevado, mas tão elevado, que nenhum outro tempo da humanidade foi comparado a esse, no que diz respeito a uma coisa: a revelação dos mistérios de Deus. Porque Ele também enviou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos lembrar de tudo que Ele ensinou, e para nos revelar, como diz a Escritura, os mistérios que antes ninguém conseguia compreender. Hoje, pelo professor chamado Espírito Santo, qualquer pessoa que pode entender o que Isaías não entendia, o que Jeremias não compreendia, é assim o que está escrito. Mas tem que buscar, né, irmãos? E uma outra coisa maravilhosa que no tempo de Isaías, no tempo dos profetas, no tempo dos apóstolos, a Bíblia toda não estava completa. Na época de Pedro, Paulo e João, eles estavam escrevendo as cartas ainda, amém? Só depois de muito tempo, essa maravilha veio na nossa mão desse jeito que ela é, 66 livros, onde está tudo bem claro e bem explicado, amém? As pessoas dizem assim: mas tem um versículo na Bíblia que diz que Deus, né, a glória de Deus é esconder as coisas, e a nossa glória é encontrar as coisas. Isso é a antiga aliança, irmãos, nós não estamos mais lá. Nós estamos no tempo onde o Espírito Santo, presta atenção, irmão, o Espírito de Deus deseja revelar tudo a você. O tempo dos mistérios, dos, entre aspas, enigmas proféticos daquilo lá já foi. Foi revelado tudo na pessoa de Jesus Cristo. E não somente isso, e depois Ele envia ainda o Espírito Santo para falar o resto que a gente não entendeu. Tem um texto na Bíblia, em 1 Pedro capítulo 1, que me chama muita atenção. Diz que quando os profetas profetizavam, eles não entendiam, na maioria das vezes, o que eles estavam dizendo. E eram coisas tão profundas que até os anjos desejavam entender o que é que estava acontecendo ali. E tudo foi cumprido em Jesus. E para nós está toda a revelação completa por parte do Espírito Santo, amém? Porque a palavra de Deus diz que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram isso aqui. Então, a letra, né, era de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, mas o autor da Bíblia é um só, amém, irmãos? É o Senhor. Atos 5:4 diz assim. Vamos no versículo 3. Então disse o apóstolo Pedro: Ananias, por que o Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor desse campo? Conservando não seria seu e vendido não estaria em seu poder? Como foi que você assentou esse desígnio no seu coração? Você não mentiu a homens, mas a Deus. Desde quando a igreja começou aqui, essa palavra nunca tinha sido ouvida e principalmente ela nunca tinha sido praticada. Que é isso aqui, ó. Reter. Desde a descida do Espírito Santo, como você já leu, todos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem, repartiam uns aos outros. Não havia pobre entre eles. Era uma igreja fantástica. Até chegar esse casal aqui, ó. Que no momento abriu o coração para quem, irmão? Quem é que está escrito aí? Quem é o cara que entrou no coração dos dois?
Não só porque ele queria alguma coisa, o dinheiro do terreno dos dois, mas ele sabia. Se eu me desse 2, Jesus, eu quebrava esse. Eles sabiam, o Satanás sabia onde é que ia parar aquilo. Porque isso aqui, como eu já falei, é Atos capítulo 5. Depois de Atos capítulo 5, olha que revelação, vem Atos capítulo 6. E sabe o que acontece lá? Por causa disso daqui, se instala um problema fenomenal na igreja pela primeira vez. E aqui tem o ensino do Espírito Santo, né, irmão? O Espírito Santo tinha descido, pense nisso, o Espírito Santo tinha descido domingo passado, 9 horas da manhã. Cara, essa igreja aqui literalmente está pegando fogo. É 3 mil convertidos, é 5 mil convertidos, é 8 mil crentes, de uma lapada só batizar. Cara, o negócio era uma bomba nuclear que tinha explodido. No capítulo 2. No capítulo 5, Satanás já tinha chego. Olha aí, irmão. Ele entrou através de quê? De um coração. E ele colocou uma semente dele. Ele colocou um ensino, porque até então isso aqui não existia. E o que foi que ele ensinou? A mentir para o Espírito Santo o quê? Retendo, não dando. Porque em Atos capítulo 6 dá um problema gigantesco. Esse aqui tá bom? Dá um problema gigantesco na igreja. Dá uma briga generalizada, a ponto dos apóstolos ter que largar a palavra e a oração e ir lá ver o que está acontecendo. E sabe por que era a briga, irmão? Por causa de comida. Porque na distribuição diária dos alimentos começou a faltar, a ponto de ter que passar umas viúvas na frente das outras. E aí a coisa ficou feia. Se levantam os diáconos, né? Porque a resposta, por que se levantou os diáconos? Porque a resposta de Deus para uma falta é um serviço. Bem? Só que esse casal morreu. E eu não sei você, irmão, mas eu sempre perguntei a Deus, mas por que o Senhor matou eles? Pô, né? O cara tirou uma parte do dinheiro. Por que o Senhor matou eles? Eu estava aqui numa quinta vendo um homem de Deus pregar aí. Ele falando sobre isso aqui, eu achei muito fantástico. Porque Deus não queria que essa semente continuasse na igreja. Porque se esse casal ficasse ali, ele ia passar isso como ensino para a igreja inteira. Então Deus já neutralizou os dois na primeira tentativa. Só que infelizmente as coisas foram passando. E até hoje, Satanás tem colocado mentira em nossos corações. Qual é a grande mentira de Satanás? É dizer para você que Deus é mentiroso. Alguém aqui fala, mas nunca eu acreditei que Deus era mentiroso. Claro que já. Toda vez que ele diz assim, por exemplo, que ele dá semente ao que semeia, e quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quem foi que disse? Foi o Espírito Santo. Sobre o que é que ele está dizendo? Sobre qualquer ato de bondade que você plantar, você vai colher muito mais. E dízimos e ofertas é a mesma coisa. Mas não adianta, né, irmãos? Na cabeça de alguém, entra e ele encontra com isso aqui, ó. Onde é o diabo? É aqui, irmão. Está escrito aqui, é o diabo. Estava tudo uma bênção na igreja. Nunca ninguém tinha pensado em segurar nada. Até esse casal aqui, ó. E o versículo 3, Pedro discerne claramente. Foi Satanás que encheu o coração de vocês. Eles estavam dentro da igreja. E nessas semanas onde nós estamos falando de batalha, guerra e tantas coisas, sem querer tornar as coisas de uma maneira mística e folclórica, mas o diabo existe. Ele é sorrateiro e pai da mentira. E se tem uma mentira que ele tem contado para nós é que Deus vai nos abandonar. Que Deus não é poderoso para suprir as nossas necessidades. Quantos estão entendendo, irmãos? Vou fazer esse ano ainda, querendo Deus, 7 de setembro. Não esqueça a data. Aleluia. Aniversário. E muito, muito, muito antes de eu conhecer Jesus, Deus já sustentava a minha vida. Como você pode entender isso? Quantos aqui andaram pelado ano passado na rua, nesse frio, pedindo comida em algum farol? Ninguém. Sabe o que é isso? Isso é um ensino, irmão, poderoso. A gente vê, né, no carro, na camiseta, no carro, assim, Deus é fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe a quem Deus é fiel?
Deus é fiel a Ele mesmo. Isso que está aqui, ó. Lá em Ezequiel 36, ele fala assim, ó, eu vou fazer tudo isso, mas fica bem claro que eu estou fazendo para honrar o meu próprio nome. Eu faço para honrar a mim mesmo. Porque se eu deixasse minha honra na mão de vocês, é ou não é, irmãos? Pensa. Por isso que lá em Timóteo diz assim, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Sabe por que nós temos tudo que precisamos e muito mais? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então Deus honrar a sua vida, Deus sustentar você, não é uma questão de troca do que vai acontecer aqui. Mas é Ele honrando o empenho da própria palavra dEle mesmo. Quantos estão entendendo, irmão? Ele segurando a bronca dEle mesmo. Porque se Ele passasse para a gente, você já sabe no que ia dar. Porque parece que tem uma coisa que nos assombra, que é a infidelidade. O que é infidelidade? A vida incompleta. Amém? Então é muito mais do que ofertar, entregar os dízimos, mas é depender de Deus. O dízimo e as ofertas, irmãos, eles são declarações. Eles são declarações de dependência. Porque ninguém no seu juízo perfeito, né, humanamente falando, reparte nada. Por que ele não reparte? Porque tem um espírito de miséria que já está morando lá. Se eu der um pacote, tem 2 pacotes de feijão, um cara está pedindo, se eu der um para ele, amanhã vai que falta para mim. Miséria, isso é miséria. Por quê? Porque eu não creio no Pai nosso, que nos dá o pão nosso de cada. Nem essa oração não vou poder fazer mais. Acabou tudo. Amém? Salmo de número 127. Versos de número 3 ao 5. Muito conhecido. Muito conhecido. Amém? Herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que se enche deles. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Pode sentar, por favor, querido. Estamos no terceiro domingo, terceira mensagem sobre batalha espiritual no campo, no âmbito familiar. Já falamos bastante, introduzimos bastante aí nas outras. Mas eu quero dar um enfoque com você hoje a respeito de filhos. Os filhos que nos foram dados como herança do... Primeiro ponto, hein? Os filhos que nos foram dados como herança do Senhor. Recompensa do nosso ventre, fruto do nosso ventre. Eles são como flechas na mão de um guerreiro. Você sabe que a flecha é um instrumento, né? Uma haste pontiaguda que é colocada no arco. O arco é tesado, a flecha é disparada e ela vai a centenas, dezenas de metros além de você. O que está sendo dito aqui? Que Deus nos deu a graça de termos filhos e aprontarmos esses filhos de maneira que eles alcancem lugares maiores do que os nossos, que eles cheguem em distâncias maiores que as nossas. Porque o arqueiro, ele tesa o arco e lança a flecha, dispara a flecha. A flecha vai muito, muito, muito mais além do que a posição que ele está. Então aqui nós já temos uma coisa aqui, irmãos. O grande desejo de Deus, a vontade de Deus para os nossos filhos é essa, que eles sejam preparados por nós. Que eles sejam direcionados, apontados por nós.
e sejam lançados por nós. O que é um bom pai e uma boa mãe? Um bom pai e uma boa mãe é uma plataforma de lançamento. Um bom pai e uma boa mãe é como se ele fosse um aeroporto. Vai embora. Aí tem aquele ditado muito fala, os filhos a gente cria para o mundo. Não faça isso, irmão. O mundo vai matar os seus filhos. Não cria filhos para o mundo, não. Cria os filhos para Deus. Amém? E aqui no versículo 5 tem uma coisa muito interessante, que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é uma bolsa de couro que fica nas costas, onde as flechas são colocadas. São bem guardadas ali. E diz que esse homem não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos à sua porta. A referência aqui é que algum tipo de coisa aconteceu e os inimigos chegaram à porta daquela família. Mas quando eles chegaram à porta daquela casa, a família não foi envergonhada, porque os filhos estavam preparados, direcionados e colocados da maneira correta. Então o que acontece, irmãos? Eu percebo muitas vezes quando você fala de casais, quando você vai falar de marido e mulher segundo a ótica de Deus, falei semana passada que lá é simplesmente um cisco daquilo que é. Mas falar de filhos é muito mais complicado, porque alguém pode dizer, se quiser falar de mim, pode falar. Se quiser falar do meu relacionamento com a minha esposa, pode até falar, mas agora falar do meu filho não. Eu estou dizendo. Ninguém mexe com meu filho e tal, e coisas assim. Existe um senso protetor em nós. Existe um senso protetor em nós. Nós como pais, o que a gente quer? Proteger os nossos filhos. O que a gente quer? Ajudar os nossos filhos. A gente, muita gente aí se pudesse, ficava com os filhos até eles completar 70 anos de idade. Só que esta não é a vontade de Deus. E como eu falei semana passada, nós somos cristãos, amém, irmãos? Cristão é quem? É aquele que tem a vida transformada pelo Espírito Santo e agora segue a Jesus. Esse que é cristão. Então o que tem acontecido? Você pode ser um frequentador da religião evangélica sem ter o mínimo tipo de compromisso com o que Deus disse. E Deus diz muita coisa sobre a criação de filhos. O Kleber acabou de falar um aqui agora. Um dos mais conhecidos de Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando se desviar, e quando for velho, não se desviará dele. Alguém pensa, que ensina a criança mostra para a criança o caminho. Não é mostra o caminho, é ensina o caminho. E aqui já tem uma mudança drástica. Não fala de uma pessoa que aponta a direção e diga, vá para lá. Isso aqui fala do quê? De alguém que está andando nessa direção. E porque ele está andando, ele diz para o filho, venha comigo, porque eu estou indo para o mesmo lugar onde você vai. É muito diferente. Nossa geração tem vivido assim, pensando que Provérbios 6, esse versículo aqui, pensando que esse versículo aqui de Provérbios, mostra para a criança o caminho que deve andar. E aí a gente quer proteger os nossos filhos, Os nossos filhos, a gente fica falando, eu tenho um bebê na minha casa, muitos aqui têm, e depois que o Judá nasceu, tem que postar uma foto por dia, parece, Ou duas. E as mães aqui sabem do que eu estou falando. Aí você posta, e posta a foto do neném fez cocô, é lindo, o cocô dele é lindo, é cheiroso, é um fedor desgraçado, mas você não, é amor, Deus, A gente se apaixona pelaquela criança. E aí que acontece uma coisa muito complicada, irmão. Primeira coisa, os nossos filhos não podem ser substitutos do nosso casamento. Os nossos filhos, ele não pode tomar da esposa o amor que o marido lhe deve. E vice-versa. Quantos estão entendendo? Isso acontece muito. A criança não tem preparo e nem condição de suprir as nossas carências afetivas. E a gente faz isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão?
Você mira na criança e pronto, ela vira o seu tudo, o seu universo. Você fica desesperado, você fica louco por causa daquela criança. Aquela criança se torna quem? Ela se torna Deus. Entendeu? Por quê? Porque aqui eu já estou descompensado. Eu sou um cristão, mas cara, acontece qualquer coisa, eu me perco na curva. Eu capoto o carro 1000 vezes. E se tiver alguém, eu vou matar quem estiver na frente. Eu esqueço a palavra. Eu esqueço de Deus. Eu esqueço. Uma das maiores provas na Bíblia, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Abraão, Isaac e Deus, lembra? Quando Deus quis provar Abraão, pediu o filho dele. Por quê? Se Abraão naquela época já era um cara muito rico, muito. Ele podia dar a oferta que ele quisesse. Porque Deus olhou para ele e viu o maior valor. Ele falou, não quero dinheiro não, dá o filho. Ele foi chamado pai da fé porque ele subiu lá e colocou Isaac naquele lugar. Você conhece a história. O fato, irmão, é que Deus, o Senhor, Ele conhece como é que nós temos vivido com os nossos filhos. Que na verdade são herança dele. Aí que piora, né? Outra coisa que a gente fez, e a gente faz isso, a gente se esquece que essas crianças que estão conosco, no Espírito, são nossos irmãos. Ou não? Ou não? Claro que é, irmão. Essas crianças que são fruto do nosso ventre, que são formadas através de nós, todas elas foram criadas em Deus antes de serem formadas em você. Por isso que Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Nós deveríamos, irmãos, como cristãos, viver vidas profundas com Deus, de comunhão, de perguntar para Jesus, de perguntar para o Espírito Santo, como é que a gente deve fazer. A gente não faz isso, a gente vai fazendo o que a avó diz para fazer, o que o pai diz para fazer, o que o colega diz para fazer. A gente baixa tutorial da internet, aulinha da internet, como cuidar dos nossos filhos. Você está doido? E outros programas da televisão te dizem como é que você deve fazer. Ou seja, crente, cristão, é um nível de abandono do Espírito Santo que, irmãos, é inacreditável. Então, nós temos uma missão. Nós temos uma missão, que é cuidar dessas crianças para Deus. Deus tem um plano nessas crianças, como um dia eu fui, como você um dia foi criança. O Salmo 139 é lindo. Ele fala que o Senhor já me via quando eu era substância ainda informe. E quando no oculto, no ventre da minha mãe, eu fui formado. Os meus ossos não te foram escondidos no dia que eu fui formado. Quando Jeremias, em Jeremias capítulo 1, ele fala, Senhor, eu não passo de uma criança. Você fica falando que eu sou profeta, que eu sou homem de Deus. Eu não passo de uma criança. O que é que Deus diz para Jeremias? Jeremias, no ventre da sua mãe, eu te constituí profeta. Olha como Deus faz, mano. Não tem curso. Não tem nada dessas coisas. Jeremias não congregou não sei quantos meses para fazer a obra, não. No ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele. Agora, quantos de nós aqui que somos pais, temos uma palavra dessa como Deus deu a Jeremias? Quantos pais que seguram os seus filhos no colo, receberam uma palavra direta dizendo assim, ó, esse filho que está com você aí é meu, hein? Foi eu que te dei. E eu vou vir buscar. Deus vai vir buscar, irmão. A gente faz como Ana, né? Quer dizer, a gente deveria fazer como Ana. Que quando nasce Samuel, que não podia nascer, ela era estéril, aquela história toda, de tantas mulheres estéreis
da Bíblia, ela vai lá e se consagra ao Senhor e ela faz o quê? Senhor, se o Senhor me der um filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar ele de volta para o Senhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ele de volta para o Senhor. Quando Samuel nasceu, ela ficou um tempo com ele, diz a Escritura, pegou na mãozinha dele e falou: filho, eu te amo tanto. A Ana é a mesma coisa que o Abraão. O Abraão levou para o altar de sacrifício. A Ana levou para o templo e para o sacerdote. Falou: você vai morar aqui, filho. A mãe vai vir ver você todo dia aqui. Mas você é profeta do Altíssimo. Você é Samuel. Deus vai te usar como profeta da nação, como juiz na nação. Meu filho, você nem sabe, você é um bebê no meu colo. Mas através de você, Deus vai levantar 2 reis. Olha como é que eles viviam com os filhos, irmãos. E olha a ladainha que a gente está vivendo. A gente chama de proteção, proteger os nossos filhos do destino que eles têm em Deus. Deixa eu falar uma coisa. Existem vários pais e mães que estão tentando esconder os filhos de Deus, como se Deus fosse um Herodes, caçador de criança. Eles não falam, ninguém fala isso, mas ele faz. Ele esconde os seus filhos de Deus, do propósito, do destino poderoso que Deus tem para eles, como na época de Moisés. Quando o faraó foi matar, Deus não é o faraó, irmãos. Porque quando você confunde Deus com o faraó, você tenta esconder os seus filhos de Deus. E aí o que acontece? Você se torna o que de Deus? O inimigo. Muitas coisas têm acontecido nesse mundo. Deus tem, irmãos, sabe o que é o problema? O problema é tão profundo isso aqui. A gente parece que a gente não acredita mais que tudo pertence ao Senhor. A gente fala: Deus, tu está no controle de tudo. A gente canta, tu está tudo decorado. Mas parece que não desceu aqui, ó. Que Deus fala para Ana: esse menino aí é meu, leva ele para o templo, ele vai viver lá. Ai, nasceu o filhinho de Zacarias e Isabel. Ai, que menino lindo. Ai, que menino bonito. Então, ele vai para o deserto, vestir pele de camelos e cabras, vai comer gafanhoto. E ele vai ficar guardado no deserto até o tempo que ele vai se manifestar em Israel. A gente segura e tenta fazer com que Deus seja um tipo de Herodes e um tipo de faraó. A gente esconde as crianças de Deus do destino profético e espiritual que elas têm. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. E a gente chama isso de: estou protegendo meu filho. Então aqui, nessa semana nós estamos falando de guerra espiritual e essas coisas, no âmbito familiar. E nós aprendemos esses dias aí, embora isso aqui seja bem básico, e é para ser mesmo, que Satanás só trabalha em cima de princípios espirituais que foram revelados e depois foram quebrados. Então eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia fala muito, eu tive que condensar em 4 coisas. Qual é a minha missão como pai? Qual é a sua missão como pai e mãe? Se você é um cristão. Com os nossos filhos. Número 1, orar. Número 2, profetizar. Número 3, ensinar. E número 4, exortar. Corrigir. Aqui, ó. Se o seu filho, se o meu filho crescer sem essas 4 coisas, você está errando na presença de Deus como pai. Você não é e não tem sido um bom pai. Mas eu compro chocolate para ele todo dia, ainda quer dar diabetes na criança. Desgraçado. Você está tentando fazer de Deus um faraó que está tentando esconder a criança. Só que no primeiro nível de consciência, as pessoas não descobrem isso. Tem que ser pela revelação do Espírito.
O Espírito Santo vem e fala, você está fazendo errado. Mas a gente está com um problema de comunicação nesses dias. Muitos. Então a missão nossa com os nossos filhos é orar, profetizar, ensinar e exortar. Se você, repito, são 4 princípios, eu vou colocar para você. Não estou fazendo, desconheço, não sei o que, alguém vai se apoderar aqui. Está entendendo, irmãos? Os inimigos vão chegar à porta e a família será envergonhada. Isso aqui não tem choro nem vela. Então, primeira coisa, vamos falar sobre orar. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que Jó fazia pelos seus filhos. Jó orava, Jó intercedia pelos seus filhos. Jó, o pai, né, o Jó, pai, mãe, família, continuamente estava diante de Deus, orando pelos seus filhos. Vamos lá? Jó 1,5. Decorrido o turno do dia dos banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Irmãos, como assim? Como que Jó chamava os filhos e os santificava? Você lembra que Jesus falou? Você lembra o que está escrito? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que os pais santificam os filhos? Palavra de Deus. Levantava-se de madrugada, oferecia sacrifício, segundo o número de cada um dos seus filhos, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Ponto. Assim, Jó fazia o quê? Continuamente. Tarefa dos pais, orar pelos filhos para sempre. Até o dia que você morrer. Ah, mas meu filho agora, né, tá lá o Benihim não, tá amarrado isso aí. Como é que é o nome do cara? O evangelista do século. Billy Graham. Billy Graham tem mais de 100 anos. O filho dele tem quase 75 anos. E um dos últimos posts que eu vi dele, de coisas que eu vi dele, ele falou que ainda ora pelo seu filho. O filho, Billy Graham, ele foi considerado o evangelista do século 20. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo foram salvas através da pregação da palavra de Deus, através da vida do Billy Graham. Só que ele tinha um filho desviado. Um filho que depois que voltou para a casa do pai, lançou um livro que todo pai deveria ver, esse livro. Se chama O Filho do Pastor. É a história de Franklin Graham, contando o que é que acontecia, enquanto o pai dele dava voltas e voltas ao redor do mundo e ganhava multidões para Jesus. Ele tinha um filho totalmente descuidado dentro de casa. Veja, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava casa, não lhe faltava um carro, não lhe faltava moças querendo ficar com o Franklin, amém, irmãos? Mas lhe faltava Deus. Ele era um cara desviado. Então, como diz a palavra, né? Não é o filho que entesoura para o pai, mas é o bom pai que entesoura para o filho. Humanamente falando, o filho de Billy Graham, ele é maravilhoso, cara. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha uma vida maravilhosa e o seu pai é ao redor do mundo. Mas não é esse o plano de Deus, que você trabalhe para dar a casa para o seu filho. Se você puder, louvado seja Deus. E nem que você deixe uma conta bancária gorda lá para o seu filho. Se você puder, louvado seja Deus. Mas não é esse o objetivo. Mas a igreja moderna está medindo por aí. Quem que é o bom pai? Lembra que Jesus falou sobre isso? Vós que sois maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos. Olha, nós que sois maus, sabem dar bons
presentes aos seus filhos. Que dirá o pai? Porventura não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Nós não oramos pelos nossos filhos continuamente. Quando você não faz algo continuamente, existem lacunas, brechas, espaços. E por que é que nós não oramos? Ou por que que alguém não ora continuamente para os seus filhos? Por que que alguém não sacrifica continuamente pelos seus filhos? Primeiro, ele não tem o discernimento espiritual que Jó tinha. Você viu o que ele falou? Quem sabe, talvez um dos meus filhos pecou contra Deus. Jó tinha a exata noção que essa criança aqui na minha frente, meu filho, nasceu em pecado. E que enquanto Judá não tiver um encontro pessoal, vivo e real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é um cristão. Ele é um inimigo de Deus em miniatura. Ai, que coisa rara, meu filho é não. É sim! Todos nós nascemos. Lembra aí, mas isso aí é Bíblia, né? Aí. Eu estou falando de Bíblia. Alguém aqui deve ter lido esse livro um dia. Sabe do que eu estou falando? Ninguém gosta de ouvir isso, mas todos eles precisam de salvação. Todos eles precisam de salvação. Olha o discernimento de Jó. Jó amava, eu amava meu filho. O Jó não, eu vou orar, eu vou levantar de madrugada, eu vou sacrificar, porque eu sei que os meus filhos são seres humanos. Talvez eles estão blasfemando a Deus no aonde, irmão, que ele fala? Ele não fala que ele ouviu o filho dele falar palavrão, não. Talvez o meu filho blasfema contra Deus no seu. Olha o que Jó está dizendo. Mas nós olhamos os nossos filhos maravilhosos, gostosos, de vontade de pegar ele, morder ele, ficar com ele a vida inteira. E a gente acha o quê? Não. Que isso? Não é, irmãos? Esse daí não. Esse aí já nasceu santo. Você está garantido para você. Isso aí. Não vou nem pregar para ele. Isso aí já. Eu acho que é Jesus que nasceu de novo. Ah, cara. Mas a gente faz isso. A gente não discerne que irmão, todo ser humano que não nasce de novo da água e do Espírito, ele é um inimigo de Deus. Por quê? Efésios capítulo 2, ele vive em pecado, ele está morto nos seus pecados, e o príncipe da potestade do ar, isso é, o diabo, é o senhor dele. É o seu pequerrucho, que você não ensina ele mentir, mas um dia ele aparece e mente. Hã? Quem é pai e mãe aqui de verdade sabe o que eu estou falando. Você não ensina ele a bater, mas daqui a pouco ele fica brabinho, ele bate, ele mente, ele desobedece. Hã? Olha aí. Filho, não abre, eu estou lá, irmão, não pegue como é que chama aquele negócio? Aquele Benjamin, aquele T de energia. Não vai aí, Judá. Ele para, olha para mim e vai assim. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um desafio. Eu estou de pé na sala da minha casa, não põe a mão aí, não põe. Ele olha. Sabe o que é isso? É o ser humano natural, naturalzinho. Se ninguém ensinar nada de ruim para ele, vai brotar de dentro dele, porque ele é um ser humano igual a nós. Só que é em miniatura por enquanto. O Jó não, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou entrar na brecha pelos meus filhos, porque eu sei que eles são como eu. Eu sei que eles são como qualquer outro. Seu filho não é diferente de nenhum filho de ninguém. Não existe, esse filho mesmo. Não, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Ana entregou os seus filhos, o Samuel a Deus, Eli cuidava de Samuel. Escuta aqui, Eli cuidava de Samuel como sacerdote e pai, mas não cuidava dos seus filhos. Ofni, Fineque, morreu o pai, morreu todo mundo, certo? Beleza. Lá na frente fala sobre os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel também eram desobedientes e não seguiam o caminho do Senhor.
E aqui deixa eu dar um parênteses sobre natureza humana. Isso aqui é preciso, porque tem caraminhola. Deus disse em Ezequiel assim, ó, nunca mais dirá esse ditado em Israel. O pai come a uva e o filho suja o dente. A alma que peca, todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Não castigarei o pecado do pai nos filhos e nem o pecado do filho no pai. Querido, nós podemos ter filhos problemáticos, mesmo sendo maravilhosos servos de Deus, você pode ter filhos problemáticos. Isso é Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você quer ver um pai perfeito e maravilhoso que tem filho problemático? Lucas capítulo 15. A parábola do filho. Quem é o pai do filho pródigo? Quem é o pai do filho pródigo, irmão? Quem é? É Deus. E como é que o filho dele era? O filho dele era um tranqueira. Ou não? Só que ele tinha um outro filho, que ficou com ele em casa. Que também não valia muita coisa. Deixa eu te falar de um pai perfeito, que tem um monte de filho que dá probleminha. Como é que é o nome dele? Deus. Só que os problemas que nós damos como filhos, as desobediências que alguém tem como filho, não desfaz a figura perfeita do pai, que é Deus. É desobediência sua. Porque eu sei que tem pai e mãe que sofrem com desobediência terrível de filho, de vida terrível de filho, e muitas pessoas colocam algumas passagens fora de explicações profundas. Colocam as explicações da Bíblia de maneira leviana, de maneira superficial. Como, por exemplo, aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Aquele que não vive com seus filhos em sujeição, não pode. Como que vai cuidar da casa de Deus? Certo? Aí a pessoa não explica, ela não aprofunda, ele solta um versículo, e aí pronto. E aí aonde que Deus vai, irmão? Se tem um pai que tem filho que está fazendo coisa errada, é Deus. Você concorda comigo ou não? Ou não? Ou você está uma... Pai falou, nem falou, você já... Não. Tem pais maravilhosos que geram filhos complicados e tem pais podres que geram filhos maravilhosos. É isso que é Bíblia. Você pega a lista dos reis de Israel, você pega o pai andou na presença do Senhor, vem o filho e o filho não andou na presença do Senhor. Aí vem a outra geração, esse andou e o outro não andou, esse andou e esse fez como o pai dele fez. Ele foi fiel como o pai dele foi. Aí veio o outro que é filho dele. Por que não dá certo? Por que tem que fazer tudo de novo? Por que tem que orar? Por que o pai tem que se colocar, o pai e a mãe, tem que se colocar continuamente perante Deus em sacrifício pelos seus filhos? Porque eles são seres humanos. Eles precisam de salvação. Eles precisam de Deus. E a intercessão é isso. É entrar na presença de Deus por outros. Você conhece pais e mães, talvez você seja, que já vararam madrugadas orando pelo filho que não chegava. Quantos estão entendendo? O filho está lá na droga, está lá abraçado com Satanás lá, e o pai e a mãe crente na igreja orando por ele. Tem ou não, irmão, isso aí? Isso é o Billy Graham. O filho do maior evangelista do século era um desviado. E quando o Billy Graham foi falar, sabe o que ele fez? Eu trouxe ele na rédea da oração. Eu fui fritando ele no mundo espiritual. Fritava. Eu sacrificava por ele mesmo. E hoje, o Franklin Graham, ele é o coordenador mundial do ministério Billy Graham, que já não é mais, o Billy Graham não vai mais, né, irmãos? Está esperando a carruagem chegar, porque já está fazendo hora extra. Jesus está querendo pegar ele aí. Amém? Nosso dever como pais é orar. Pais que não oram. Pais que só dão chocolate, videogame, leva a passear, leva no shopping. Tudo, irmãos, nós somos a geração que foi condicionada, ensinada a dar respostas ao espírito dos nossos filhos de maneira carnal.
Nós tratamos muitas vezes nossos filhos como verdadeiras, nós ensinamos eles a serem prostitutas. Prostituta, eu não, ensina assim. Quando? Quando você compra ele, você ensina ele a se vender para você. Ou tem pai que não, eu já fiz isso, irmão. Você também já fez, sem saber. Sem saber. É uma balinha, uma saída, um negócio, isso aqui. Eu já conheci filhos que protegiam o adultério do pai. O pai dava dinheiro para ele. O pai deu eu conheço, é amigo meu. O pai deu uma moto para ele mantê-lo em silêncio. O que ele estava ensinando para o filho dele, irmão? Diga para mim. Ensinando meus filhos a serem prostitutas. No momento que tinha que vir uma oração, uma palavra profética, uma palavra de correção, eu vou lá e dou dinheiro. E aí a gente quer que lá na frente, como foi falado aqui, os nossos filhos se transformem assim, homens de Deus assim, fantásticos mesmo. Assim, ele vai ser uma benção. É que eu estou querendo mesmo que ele seja pastor, em nome de Jesus, que não seja, porque ele vai ensinar a igreja inteira a ser prostituta também. É assim que ele vive. Quem que ensinou isso aí para ele? O pai. Pais que não oram, tiram de sobre os filhos uma cobertura espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, filho, deixa eu falar uma coisa para você, pai. As nossas orações, e não somente as nossas orações, mas a nossa presença é cobertura para os nossos filhos. Sabia? Agora, o telhado está aqui nem uma peneira, né, irmão? Aí, como diz o velho ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Não tem oração. Tem xingação. Não tem intercessão na madrugada. Tem WhatsApp. Onde que você está? Estou no boteco. Quando você chegar aqui, eu vou brigar com você. Irmão, se tivesse um botão aqui, aplauso, eu ligava legal. Mas aonde está o centro de tudo? Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou apaixonado por Jesus. Mas eu não dou a mínima pelo que a Bíblia ensina. Mas repito, ninguém fala isso, mas a gente se move assim. E é muito mais do que o seu filho ser uma bênção ou não. É ele não cumprir o propósito que Deus designou para ele por sua culpa. Porque enquanto eles estão aqui conosco, nós estamos a missão. Talvez você nunca vá lá para a África fazer missão, mas encare os seus filhos como um campo missionário, por favor. Vai ter um negócio aí dos adolescentes aí, ó. Pega na mão dele e deixa ele aqui dentro. Irmãos, se eu acredito que muitos aqui poderiam concordar comigo. Se eu com 11 anos, que a Helena tem. Se eu com 12 anos, o meu pai e minha mãe me trouxessem na igreja. Irmão. Você está entendendo? Mas a gente não vive de passado. Não vivemos de passado, vivemos de agora, certo? Agora já não é meu pai e minha mãe, agora sou eu. Certo? E o que é então uma maldição familiar? É um hábito errado que eu copiei deles. Não é uma coisa que, meu pai era, eu estou obrigado a ser. Não, senhor. A maldição espiritual, a maldição hereditária é o quê? Ela existe? Claro que ela existe. Deus falou o quê? Eu vou visitar a maldade no pai e nos filhos. O que é visitar? Quando eu for lá ver, eu vou encontrar no filho o que o pai fazia. Não está dizendo que o filho que nasceu já está amaldiçoado, não tem jeito. Esse moleque nasceu com cramulhão. Não, senhor. É que ele vai crescer numa casa totalmente aversa à palavra de Deus. E é isso que ele vai fazer. Simples assim, ué. Essa é a chamada maldição hereditária, é isso aí. Hábitos que foram aprendidos no nosso seio familiar. Vocês estão entendendo, irmãos? Ore. Porque se você não orar, a oração é uma proteção na onde? No espírito. Cadê a cobertura dos nossos filhos? Continuamente. Agora no final do culto, acho que vai ter aquele momento. Pega na mão da sua família e vem aqui na frente. Não vai ter não. Ou você pega na mão da sua família espiritualmente lá onde você vive, ou não vem pegar aqui no final do culto, que é muita falseta.
Você está entendendo, irmão? 2. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso de número 67. Lucas 1, 67. Vou falar de um cara chamado Zacarias. Estava falando dele aqui. Esse aqui é um texto maravilhoso, irmão. 67. Quem está falando? Zacarias. É o cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias, nós vamos ler junto. Você vai ver que lindo. E você vai ver a quem é ele endereçado. Lucas 1, 67. Zacarias, cheio do Espírito Santo. O que ele fez? Está escrito aí, irmão. Profetizou, dizendo: Bendito seja o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, para nos libertar dos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e a conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, adorássemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. E tu, menino, está falando com quem? João Batista, o filho dele. Ele estava profetizando sobre o filho. Aqui, ó. E ele, preste atenção, profetizar não é lançar palavrinha de positiva. Pessoas pensam isso. Profetizar é o seguinte: lançar as palavras positivas. Ei, você vai saber. Profetiza sobre o seu irmão. Você, isso, você vai saber. Os caras, não. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Como que você vai lançar uma palavra de autoridade sem Deus, cara? Sem estar cheio dele. Então, repito, profetizar e lançar a palavra profética sobre alguém, alguma coisa, alguma questão, não é lançar palavras positivas. É proferir as palavras porque estou cheio do Espírito Santo. É outra coisa. Verso 76. Depois desse momento de exaltação ao Senhor, ele olha para o seu filho e diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque você precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem na trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia em. Olha aí o poder da palavra profética sobre os nossos filhos. Fortalecê-los no Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito lança palavras do Espírito para o espírito de uma criança. E aí o que acontece com ele? Ele cresce e se fortalece para ele se tornar o Batista. Para ele se tornar a voz que clama no deserto. Ele tinha um pai que profetizava sobre ele. Irmão, aí viveu nos desertos, não viveu em palavras, não viveu top, não, viveu no deserto. Até o dia que haveria de se manifestar a Israel. Olha aí, o pai dele, Zacarias, era sacerdote do templo. Irmão, assim, uma boa vida era a herança dele. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Sabe quem que é João Batista, irmão? Deixa eu explicar para você. Zacarias era sacerdote. Isabel, ela era da família direta, linhagem direta, sabe de quem? Arão. Maria Isabel era das filhas de Arão. Sabe quem que é Arão? Nação
sacerdotal real. Só os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes. Então ele era sacerdote de um lado e sumo sacerdote do outro. Legítimo. E aí o que tem a ver? Por que João Batista foi escolhido? Porque ele era um garotinho da época? Não. Porque somente o sumo sacerdote poderia apontar o cordeiro da Páscoa. Era um garoto, vou pegar isso aí, que não. Deus jamais faz coisas assim, irmão. Deus tem tudo milimetricamente planejado. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo a palavra, sua vida não você não está perdido no universo. Quem sou, para onde vou? Talvez você esteja doido da cabeça, mas Deus com certeza não está. Ele olha para você e sabe tudo. Foi João Batista, porque tinha que ser um menino que nascesse dessa linhagem pura. Precisava ser um sumo sacerdote. E o profeta João Batista, ele era um sumo sacerdote legítimo de Israel. Mas ele não vivia no templo com o papai. Não vivia na boa vida de sacerdote com a mamãe. Onde é que ele foi morar, irmãos? Você acha que o pai dele levou ele lá? Ou ele se perdeu? Você acha que o pai dele e a mãe dele não sabiam onde ele estava? Claro que sabia. Mas o deixou lá, por quê? Porque sabia que mesmo que o meu filho esteja no deserto, para as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas olhem para o meu filho e digam que ele está no deserto, eu que sou pai e mãe, eu sei quem é ele. E eu sei que ele está no melhor lugar, o centro da vontade de Deus. O deserto é o melhor lugar. Se ele ficasse no templo, com certeza, poderia ter sido corrompido pela religiosidade. Quando você está entendendo, irmão? Ore. 2, profetize. Não tem palavra nenhuma. Não tem oração nenhuma. Quem é que vai se apoderar, irmãos? Nossos filhos. Se os filhos são flechas que chegam mais longe, você acha que o diabo vai ficar olhando um monte de flecha ao seu redor e não vai atacar a sua família? E não vai atacar o seu filho? Alguém diz, mas eu estou muito bem espiritualmente, aleluia. E exatamente isso como o homem de Deus falou há tanto tempo, chamado Josué Erion. Quando ele não pode atacar em você, ele vai atacar aquilo que você mais gosta. Talvez você seja um cara super preparado espiritualmente, mas o seu filho não. Então ele vai dar a volta em você e ele vai lá. E essa geração, irmãos, com os filhos, hein? É baleia azul, criança cortando urso, criança se cortando. E, irmão, isso aqui não é Estados Unidos não, viu? Eu estou falando de Pindamonhangaba. Acho que o diabo não está aí, arrebentando com a criançada. Televisão. Cara, eu lembro os desenhos que eu assistia. Quem lembra do Robô Gigante? Você lembra? Robô Gigante, você lembra já? Rapaz, era o mais assustador da época, era o Robô Gigante. E aqueles bichos assim aqueles caras de fantasia que apareciam o zíper nas costas. A cidade era feita de isopor. Aquilo lá era hoje os desenhos. Veja os desenhos que seu filho vê. Veja os não vou porque eu estou ocupado. Porque você está ocupado agora. Você vai se ocupar muito quando ele crescer. Lembra que Jesus falou, os seus inimigos serão os da sua própria casa? Por que ele falou isso aí? Como que dentro da minha própria casa pode ter inimigo meu? Jesus está falando que quando você e eu nos convertêssemos e fôssemos dele, todo aquele que na nossa família não é cristão, ele se vai voltar contra nós. Ele vai magoar o pai, ele vai enfrentar o pai, ele vai arrebentar com o pai, ele vai se esculhambar com o pai. E quando eu vejo Zacarias profetizando na vida de João Batista, eu lembro da última palavra do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Diz assim, quando vier o espírito de Elias, ele vai fazer o quê? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Qual é a maldição?
filhos que não são convertidos ao coração dos pais e pais que não são convertidos ao coração dos filhos. Quem que Jesus disse que João Batista era? Esse aí é o Elias que havia de vir. E vocês não o reconheceram. Olha lá. Tudo ligado. Você está entendendo, irmão? Tudo conectado perfeitamente nas eras. Deus é tremendo. Ore. Profetize. Terceiro, ensine. Provérbios 22. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Mais uma vez eu digo, não é aponta para a criança. Não é diz para a criança. É ensina o caminho que ela deve andar. Só há uma maneira bíblica de fazer isso. Eu estou no caminho andando com ele, por isso eu posso ensiná-lo a andar. Quando a Bíblia, escute irmão, quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, Pai, não provoque a ira do seu filho, não é ficar cutucando ele aqui na costela, ai pai, para de fazer coisa, eu estou ficando bravo, estou ficando irritado, não é isso. Sabe o que é o pai que irrita o filho? É aquele que diz assim, faz isso, mas eu não faço. Não é irritar o filho, São Paulino, perdeu de novo, São Paulino, ai, estou irritado, pai. Não! Isso irrita, mas não é isso aí não. É dizer para o filho, filho, faça o que eu não faço. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a gente briga com eles, se levanta contra eles, faz um diabo contra eles, para que eles façam o que nós não fazemos. Mas isso é muito comédia, hein? A gente é muito comédia. Quantos estão entendendo, irmão? Entenda. Porque em cada brecha dessa que não é tapada, em cada brecha dessa que não é corrigida, o inimigo entra. E ele vai colocar muitas vezes no filho rejeição e raiva e ira. De ter o pai e a mãe falando na cabeça dele todo dia. Meu pai tem pecado. Minha filha, não faça isso. Minha mãe tem pecado. E aí num dia desse, um filho vai crescer, porque eles crescem. Quando ele está pequenininho assim, você dá um catiripapo nele, ele entra para dentro. Mas e quando esse cara tiver 18 anos, e for do seu tamanho, tiver o braço igual ao seu, e falar, pai, não vou fazer não, e daí? E agora? Vai bater em mim? Pode bater. Filhos que enfrentam os pais. Isso existe não? Tem que ser ensinado a criança. Abra a Bíblia na sua casa. Tem um pecado grave que nós cometemos aqui como igreja. Todo mundo aqui, ó. Abandonamos sistematicamente o altar familiar segunda-feira. É ou não é? Estou mentindo aqui, irmão? Por quê? Porque você está ocupado, né? Isso. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Satanás e o diabo. Quando ele quis, desculpa a expressão, rebentar, ferrar com o povo de Israel, sabe o que ele fez? Sabe o que o faraó falou? Eu multiplicarei os trabalhos deles para que eles não fiquem essa ideia de Deus na cabeça. Está entendendo, irmão, o que é desenho? Eu vou multiplicar, agora é o seguinte, vocês vão ter que fazer tijolo, não vou dar mais palha, quero 2 vezes mais tijolo, eu vou multiplicar o seu serviço, para que você não fique essa ideia de libertação, de Deus no deserto que eu vou adorar, vamos acabar. Lição bíblica, não existe nada mais poderoso e de trevas que Satanás lança sobre nós como o aumento sistemático de serviços. Porque, irmão, estar ocupado é uma coisa, se ocupar é outra coisa. Tem gente que não consegue lidar com a família, então o que ele faz? Ele arruma uma coisa para ele. A gente está doente, hein, meu povão? Aí chama, ô Cris, vai lá orar lá em casa. Eu vou orar na sua cabeça, você que é um endemoniado. Vou orar para o seu filho, por quê? Você está entendendo, irmãos? Se o filho, ele está recebendo
E aí você pensa que eu estou pregando para você, eu estou pregando primeiro para mim, que eu não sou bobo. Deus está em cima da minha cabeça aqui, ó. A gente abandonou o altar familiar porque a gente acha que a gente é bom. Isso não vai acontecer comigo, lembra? A maioria das pessoas que morrem de AIDS e de doenças que são, por exemplo, sexualmente transmissíveis e são letais, elas pensam assim: posso transar com todo mundo, posso fazer o quê? Eu não vou pegar. Eu nunca vou pegar. Morreu. Isso nunca me acontecerá. Minha esposa nunca me trairá. Meu marido nunca me trairá. Paga para ver. Brinca com o diabo, você vê. O apóstolo Paulo falou: eu não ignoro os seus ardis. Essa criatura é seu inimigo. A obra dele é roubar, matar e destruir. Enquanto a gente brinca de ser crente, ele não brinca de ser diabo, como diz muita gente. Ele está de olho em você. Ele está de olho na sua semente. Na semente que Deus colocou através da sua vida. Que agora a gente abraça no colo. Eu pego o Judá, seguro ele. O Kleber pega a minha e segura ela. E quando ela tiver 20 anos? Quando ela tiver 25 anos? E ela vai ser um menino, uma menina, uma criança que foi criada na casa de pais crentes e tem profundos problemas com rejeição, com falta de amor, com falta de direção profética, com falta de direção de vida. Não tem nada. Porque eu achava que ser um bom pai era dar as coisas para ele, sustentar ele e brigar com ele para ele vir domingo na igreja. Para eu mostrar para os outros crentes que o meu filho está aqui comigo. Quem disse que o seu filho está aqui com você? Você está vendo o espírito dele? Você está vendo a alma dele? Você está vendo o pensamento do seu filho agora? Não está. Então não diga o que você não sabe. Irmão, se nós não criarmos jeito na nossa vida, o diabo vai roubar a colheita. Lê aqui esse livro, pelo amor de Deus. O que ele fez com Israel? O que ele tentou fazer com o Filho de Deus? O que é que o diabo tentou fazer com o Filho de Deus encarnado? Que era quem? Jesus. Foi lá no deserto tentar ele. Você acha que o diabo não vai tentar o seu filho? Não vai. Você acha que o diabo não vai colocar uma Dalila? Quantos aqui são gente, pelo amor de Deus? Você é gente? Gente. Botar uma Dalila na sua vida, você já treme. Que dirá na vida de um garoto de 16 anos. O bicho está aqui na panela de pressão. O bicho está à flor da pele. Para dar uns beijos de língua. E Gitec, né? Tocar as amidas lá no fundo. O cara tá doido. Aí o diabo já manda aquela Dalilinha. A bichinha vem e já... Tchau. Pais, gente de Deus sabe o que eu estou falando. Você está ali com seu filho, sabe com sua filha, aleluia. O diabo manda uma seta, tira o seu filho de dentro de casa, tira a sua filha de dentro de casa. Por causa de, entre aspas, amor e paixão, muitos filhos enfrentam o pai. Eu vou embora com ele, o meu amor. Vocês não têm o que comer, mas eu como amor. Eu vou viver de amor. Vai? Um dia. Até da hora do almoço do outro dia. Aí você vai, ai, beija. Beijar não passa fome. Vai? Esperto. Galã. E aqui mocinhas e rapazizinhos que estão aqui. Tudo que vocês estão pensando, que vocês são assim, mano, a gente já passou em todas essas porcarias, não é, gente? Cadê o pai e mãe aqui, ó? Então, ouça o seu pai, honra seu pai e sua mãe, e serão prolongados, longos os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Aqui a gente não nasceu de chocadeira, não, filho. Todos nós fomos um garotinho, uma menininha. Todos nós sabemos aqui que é paixão. Existe um estudo científico que comprovou que uma pessoa em estado de paixão, quimicamente, ela é a mesma coisa que uma pessoa bêbada.
quimicamente no cérebro dele é a mesma atitude de pessoas bêbadas. Toma atitudes inconsequentes, sem saber o que está fazendo, por causa de amor. Ô Sansão, conta. Se você me ama, né? Né, irmãos? Quem já foi burro aqui? Levanta a mão aí, rapaz. Vai, não me deixa sozinho, não. Aí, muito bom. Já, a gente emburrece. O pai vem e fala: não é o tempo, vai estudar. Não é o tempo, vai aprontar a sua vida. Você não tem condição psicológica e espiritual para casar. Só uma pessoa completa em Deus deveria casar. Porque se ele não é essa pessoa, e nós temos visto isso, aqueles que são aquelas paixões tórridas, sabe aquela paixão que o cara pega fogo e morre? É Romeu e Julieta, sabe? Aí ela morreu. Rapaz, entrou água aqui. Se ela morrer de veneno, eu me mato também. Isso. Devia fazer um Romeu e Julieta, o destino espiritual dos dois engraçados. Deve estar se beijando nas chamas até agora. E a minha preferida, Provérbios 22:15. Para nós encerrar, né, irmão? Se eu não andar sobre os princípios, se eu não conhecer e obedecer os princípios, e se eu quebrar os princípios, eu estou dando brecha, margem de ilegalidade para a operação maligna na minha vida. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina. Qual é os pais que querem dar glória a Deus? Dá agora. A vara da disciplina afastará o seu filho do mal. Porém, não confunda a vara de disciplina com espancamento infantil, que você vai para a cadeia, seu covarde. Que o provérbio também fala que é para disciplinar, não é para espancar ninguém, não. Você fez isso, vou arrebentar sua boca no soco agora. Que isso, cara? Você é louco? Chamar a polícia para você. Tá doido? Você não sabe que uma abraçada só arranca a cabeça do seu filho fora? Você não sabe que tem muitos filhos que matam os pais depois que eles crescem, porque apanhavam, que nem cachorro quando era criança? Então a Bíblia, irmão, ela não se contradiz. Quando ela fala de disciplina, não é espancamento, não é pegar um pau, encher de prego e dar nas costas do seu filho. Rapaz, caralho, só sangue, que isso, velho? Eu vou bater em você com a fivela do cinto ao contrário, vou arrancar sangue, então você vai aprender. É verdade, você vai aprender a odiar o seu pai. Porque um dia você vai ser grandão. E muitas vezes aquela maldição passa. Numa frase famosa que muitos pais dizem: eu apanhei até não sei quem e não morri, você vai apanhar também. Arrebenta com o moleque. Acabou de ficar deitado no chão. Tem até, irmão, já vi criança ter febre de apanhar do pai. É que eu estou corrigindo, né, pastor? Não. Você é um covarde, estúpido e incompetente que não cria o seu filho. A vara da disciplina não é só, agora eu vou bater nele. A vara da disciplina, irmão, sabe o que é a vara da disciplina? A palavra de Deus. É lógico que de vez em quando você tem que dar um pequeno ajuste de conduta. Né, filha? Tá aí. E já que você falou que é até demais, vou em Hebreus, não sou bom, vou em Hebreus 12. Vão lá, irmãos, Hebreus 12. Vou explicar para você a sua colocação.
Ô, Glória! Estuda a Bíblia, minha filha. Jesus te ama. Hebreus 12. Tá bom, né? Verso 4, Hebreus 12, 4. Na nossa luta contra o pecado, não temos ainda resistido até o sangue. Vocês esqueceram da exortação que, como filhos, acontece com vocês? Filho meu, não menospreze a correção do seu pai. A correção que vem do Senhor. E nem desmaie quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ele e açoita ao filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus te trata como filho. Pois qual é o filho que o pai não corrige? Nesses dias, muitos. A gente acha bonito, nossos filhos são Satanás. Eu gosto de ver meu filho Judá. Eu sou um bom pai, estou ensinando ele a bater nas outras crianças. Se vê o outro menininho perto dele, já fala: vai, filho, vai, filho, vai. Satanás, diabo. Aí o menino vai lá, aprende a dar um tapa na cara da outra criança. É liderança, é liderança. Ele tem uma veia de liderança. Ou outro ditado, né? Segura as cabras que o meu bode está solto. Está criando o seu filho para ser um prostituto? Que é engraçado, né? O pai, é tão ridículo isso. É tão mundano isso. O pai gosta que o filho é um namorador. Só que o cara da esquina também tem um filho menino. E ele já está na bota da sua filha. Aí você não acha mais engraçado, né? Não é, irmãos? Os verdadeiros filhos ouvem e recebem a correção do pai e não se desviam. Mas a Bíblia diz aqui em Hebreus que no momento que ele é repreendido, no momento que ele é disciplinado, ele não gosta. Ninguém gosta. Mas o filho tem a diferença. Ele sabe que aquilo ali é pelo bem dele. Ele sabe que o pai dele ama ele. O pai que ama de verdade, ele corrige os filhos. E corrigir não é bater. Mas se tiver que dar um pega, dê um pega. Se tiver que dar dois pegas, às vezes o carro não pega na primeira, né, irmão? Às vezes tem que dar uma má chaveada. Às vezes tem que fazer até na Irlanda, ligação direta. Pega dois fios, não vai ser não, irmão. A disciplina nos afasta de muitos males, muitos, irmãos. Muitos. Você pega a criação antiga aqui, quem é a pessoa mais antiga que sabe? O pai se comunicava no olhar, lembra? Hoje, o pai fica mandando 10 olhar para o filho, vai ser... Passa a mulher, vem a criança, baixa, sai da mulher na perna. Mulher pelada, meu filho é fogo. E não dê risada destas coisas. Porque todo trenzinho começa pequeno. É aquela piada antiga, né? Do cara que viu o trem e depois ele viu um ferrorama. Pegou um pedaço de pau, arrebentou o ferrorama. Eu quero, por que você fez? Porque é melhor matar enquanto é pequeno, porque quando ele for grande, passa perto de casa, não tem jeito de segurar. Não há correção. Há o quê? A adulação. A gente quer ganhar o coração dos filhos comprando eles. Já sei como é que eu vou passar o meu filho pro meu lado. Ô filhão, vamos sair com o pai, vamos sair, filho. Na McDonald's, lá no cinema. Vamos lá no cinema.
Gostou, filho? Ah, gostei. Esse dia eu fui pro cinema lá com ela. Eu gostei, vai ganhar. Chegou em casa, igual. Acabou o filme? Acabou. Então, agora é nós. Quem ama, corrige. Não existe verdadeiro amor que não corrija. Deus é amor. E é amor o quê? Corretivo. Não é amor permissivo. Faz tudo que você quer, filho. Faz tudo que você quiser, filha. Que daí eu chamo, ela vai começar a gostar de mim. Ela vai encontrar em mim um aliado para o pecado. Meu Deus, como que a gente pode fazer isso, irmãos? E aí o capetão, aí senta na sala. Eu não vou ter tempo de falar aqui do que está acontecendo na televisão. Não vou ter tempo de falar aqui o que está acontecendo nas escolas. O que está acontecendo nesse mundo. O que está acontecendo nesse negócio de videogame. Aí eu queria tanto que meu filho fosse batizado com o Espírito Santo. Aí você vai lá e compra um videogame, vai lá na feira e compra um videogame chamado Diablo e dá para ele. Lembra aquele jogo? Aí eu queria tanto que ele fosse cheio de Espírito Santo, sensível. Vai lá com o videogame e dá o Deus da Guerra para ele. Aí joga o Deus da Guerra a madrugada inteira com o diabo. Cara, vai ver o que está... Eu sei, irmão, eu fui viciado em videogame, eu sei do que eu estou falando. Jogos de trevas, de treva. O cara entra no inferno, enfrenta o Satanás. É o diabo mesmo, cara. Não é nada subliminar, não. Tem mais negócio subliminar? Não tem. São jogos satânicos. Começou com um jogo que era no PlayStation 1. Um jogo chamado Silent Hill. Quantos jogaram isso aí? Aquele outro lá, o... Como é que chama? Não, aquele outro que era de suspense. Resident Evil. Resident Evil. O que significa alguém? O pessoal do inglês aí, desce, o que mais? Traduza para mim, por favor, Resident Evil. O que é, irmãos? O mal que mora aqui, o mal que reside aqui. O jogo, irmão, é satânico até o pé do cabelo. Aí o filho chega, pai, tá bom, não vou jogar mais isso aí não. Dá um de carrinho para mim. GTA. Assassinato, roubo, estupro, sexo explícito. E aí eu dou pro meu menino para alegrar ele. Você entregou ele na mão do diabo, seu burro. Não gostou? Briga comigo na rua. Meu segurança é aquele cara ali. Segura aí, cara. Não volta para trás, não. É, legal. Esse aqui é o cara. Faixa preta. Aquele cara. Faixa preta, entenderam, né? A inteira a faixa preta. Tem um jogo chamado Sin City. Alguém traduza Sin City para mim? Cidade do pecado. Cara, é cheio de símbolo de maçonaria, símbolo de alta magia, símbolo de ocultismo, tudo na tela. Pum, pum, pum. Aí as crianças vêm, pastor, dá para você orar para meu filho? Ele não consegue dormir. Dá vontade, o seu filho que é esse aqui? Dá licença um pouquinho, filho. Dá um bem na sua cara. Ai, que coisa horrorosa, um pastor falando uma coisa dessa. Horroroso é o que você está fazendo. Isso é horroroso. E eu encerro aqui, irmãos. Antigamente a alta magia, bruxaria e satanismo iniciava no templo, num lugar oculto. Agora não. Os inícios de feitiçaria, magia e essas coisas acontecem na sala da nossa casa, no videogame. Tem aqui, ó, líderes de adolescentes. Pergunta para eles, estão indo na casa dos adolescentes. Estão pegando livro de espiritismo. Livro psicografado. Crianças que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem nada. Não consigo entender nada, pastor. Pergunta de um videogame para ele. Ele sabe todos os nomes. Ele sabe todas as... Ele sabe tudo. Da Bíblia não sabe um versículo. De matemática, português, não sabe nada. Vou dizer uma coisa para você. Você não é pai
para adoçar os seus filhos. Muitas vezes vai ter que pegar o seu aparelho novo aí, a babá eletrônica, e dar fim nisso daí. E os seus filhos vão ficar bravos e vão pensar que você não ama, mas você sabe que você tirou o diabo de dentro da sua casa. Porque você tem compromisso com o meu filho. Eu sei que você está chorando, eu sei que você não quer, eu sei que você vai ficar louco, sei lá o quê, mas você não entende agora o que Deus me fala. E se você gostou também, filho, o problema é seu, não gostou, azar é seu. E quando você estiver debaixo do meu teto, você está debaixo da minha autoridade. E debaixo da minha autoridade você vai me obedecer. É isso que é ser família. Não é essa bandalha onde filho faz o que quer, marido faz o que quer, esposa, todo mundo faz o que quer. A Bíblia azar, não medito, não oro, não busco o Senhor, não vamos agradar, vamos comprar os nossos filhos com dinheiro, vamos ensinar eles a ser prostituta. Porque quem se vende por dinheiro do papai agora com 11 anos, quando chegar um malandrão lá na frente, vamos sair comigo com carro zero, eu vou bancar você, a menina vai. Vai. E os meninos sabem, irmão, nós somos nós, é a nossa história, pelo amor de Deus. Quando eu era mais adolescente aí para trás, aí, uns 2 anos atrás, qual que era o desejo dos adolescentes da nossa época, irmãos? Arrumar um carro ou uma moto, pode ser um pau velho. Né? Pegava uns caras bonitos. Tem uns caras que devem ser bonitos, né? As meninadas, ninguém dava nem oi para ele. O dia que ele apareceu com uma turuninha velha. O que é uma turuna? Alguém aqui não sabe o que é uma turuna? Você não, cara. Turuna é uma titanzinha. Passou de titanzinha, a meninada. Quero ser seu amigo. Ai, você tá legal, percebi você hoje. Quem é que ensinou isso? Ninguém. Queria um carrinho de qualquer maneira. Pau velho. Porque sempre tem uma moça que não foi devidamente ensinada pelos pais, que foi ensinada a se corromper por troca de favor. Ela vai entrar naquele carro. E todo mundo sabe, irmão, que a carne é forte, não é? Claro que é. Nossa carne é forte, sim, senhor. Não estou falando do versículo da carne fraca, não. A carne é forte de um lado e ela é fraca do outro lado. Nossos filhos vão sendo criados. A escola. Antigamente a escola era um lugar de aprendizado. Agora, irmãos, quem tem filho em escola aqui? Tem professor aqui, ó. A escola, o cara vai para aprender a fumar. Você pesquisa. Os primeiros contatos com droga, cigarro e bebida acontecem onde? Na escola. O professor tem aqui, ó. Esses dias nós estávamos dando uma palestra aí no João Pedro Cardoso. A diretora desesperada. O João Pedro Cardoso, antigamente era uma escola. Agora, irmão, é um CDP, é um presídio. Tem grade para todo lado. Porque tem um monte de bicho lá dentro. O cara que entra lá com revólver. O cara passa a droga lá e nossos filhos estão lá dentro. Se ele não tem uma estrutura de família poderosa, ele vai dançar. Porque o diabo, quando vem, irmão, ele não vem Zé Manezando igual a gente, não. Ele vem com tudo que ele tem. Tudo! Então não vamos dar espaço para o diabo, meu irmão. Não dê lugar para o diabo. Se você discorda de algo que eu falei aqui, pega o que eu falei, vai orar. Vai levar para o Espírito Santo o que eu falei. Se o Espírito de Deus falar, ele falou bobeira, pega essa pregação e joga no lixo. Mas eu faço, Davi, vai lá, pega o que eu falei, leve ao Espírito Santo em oração. Eu duvido que o Espírito Santo mande um pai comprar videogame para um filho. Eu duvido. O Espírito Santo não. Eu ponho meu ministério na aposta aqui. O Espírito de Deus. Vai ouvindo aí, rapaz. Não vem dando risada, não. Deixa ele. Essas crianças é terrível, né, irmão? Eles são poderosos. Criança é um bicho poderoso. Aí, ó. O pai dando
Estralando veio o carinha. Mas é justamente porque eu amo esse cara aqui. E essa aqui, vem cá, filho. É justamente porque eu amo de verdade essas crianças, que se tiver que brigar com eles, eu vou brigar. Se tiver que dizer não para os meus filhos 1000 vezes, eu vou dizer. Mas não é por causa de perseguição, não é por causa de amor. Porque eu sei quem está ali. Eu já expulsei demônio de criança. Não dá tempo de falar aqui de Cosme Damião, Exu Mirim e tantos outros demônios. Eu já expulsei demônio de criança, de criança. Fique de pé. Feche os seus olhos. Se você está com seus filhos aí, pega ele aí. Vamos orar, irmãos. Pega na mão do seu filho aí, pega. Você está com ele aí, pega aí. Pega, irmão, por favor. E aqui eu quero falar para muitos aqui jovens. Talvez a gente podia cantar aquela música aqui agora. Eu sei que escandalizaria, não vou cantar. Uma música da Legião Urbana que diz assim, ó. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você... Sabe o que é isso? Eu sei, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Muitos pais não tiveram a condição de dar isso para você. Talvez você é filho de pai que não é cristão, como eu. A minha irmã está ali, ó. Eu amo os meus pais, amo. Mas eles não me puderam levar no espírito. Minha mãe é uma mulher de Deus, sempre cuidou de mim. Cuida até hoje. E o meu pai também. Eu não estou falando disso. Mas espiritualmente não puderam me conduzir. Quantos estão entendendo? Talvez foi essa a sua vida. Talvez você seja uma pessoa que se converteu. Ninguém da sua casa é cristão. Você é. Você é a primeira geração de cristãos da sua família. Seu pai não era, seu avô não era. E agora você se converteu. E agora começa com você, irmão. Vai remindo a sua geração. Vai colocando os seus filhos no altar de Deus. Vai entregando eles para Deus. Deus me disse uma coisa há muito tempo atrás. Eu estava meio receoso de ir para missão. Ficar 30 dias fora, não sei o quê. Deus falou assim para mim. Pode ir. Falei, Deus, mas os meus filhos, o que está acontecendo? Deus falou assim, ó, eu cuido dos seus filhos melhor que você. É a nossa oração agora. Ó, Senhor, você pode orar pelos seus filhos? Vamos aí, queridos. Vocês podem orar pelos seus filhos, entregá-los ao Senhor. Fala, Deus, o Senhor cuida deles melhor do que eu. O Senhor é Pai. O Senhor tem todo o poder. O Senhor está em todos os lugares e ao mesmo tempo. O Senhor cuida melhor do que eu. Eu quero orar pelos meus filhos. Eu quero profetizar. Eu quero corrigir. Eu quero ensinar. Meu filho não vai ser o que o diabo quer não, o que o mundo quer não. Ele vai poder ser um advogado, sim. Ele vai poder ser um metalúrgico, um motorista, um pintor, um pedreiro, um mecânico. Ele vai poder ser um médico. Sim, ele pode ser. Mas ele será um cristão. Ele será um filho de Deus. Ele vai crer no Senhor. Ele será um menino salvo. Ele será uma menina salva. Ele pode ter a profissão que ele quiser, mas ele será salvo. Salvo. Não vai ser instrumento do maligno, não. Eu vou falar para ele das tuas glórias. Eu vou falar para ele das tuas obras. Eu vou ensinar ao meu filho o temor do Senhor.
Eu vou ensinar ele que o mundo jaz no maligno, que não tem nada lá fora a não ser morte. Eu vou profetizar, eu vou abençoar o ministério infantil da igreja de adolescentes. Talvez você não foi criado direito, seu pai te abandonou, seu pai morreu, ele não era um homem espiritual para te levar, mas você conheceu Jesus, você conheceu o Senhor, e o Senhor agora é teu pai. Ele é o teu pai, o Senhor é teu pai. A igreja é uma casa paterna, a igreja é uma casa de família. Talvez você não teve pessoas, e não tem pessoas até hoje para te guiar espiritualmente. Você tem pastor na igreja, você tem líderes na igreja, você pode ser guiado no caminho do Senhor. Pode ter um pai espiritual, uma mãe espiritual na sua vida. Ele vai te corrigir, como você nunca foi corrigido. Mas você vai aprender o caminho do Senhor. Ore em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Cobre toda a família da igreja, Jesus. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão flechas, não serão flechas quebradas, não serão setas. Os meus filhos serão flechas, não serão setas, não serão setas malignas. Meu filho não será usado pelo maligno, nem minha filha. Eles vão levar o nome e a glória do Senhor. Eu não vou entregar a minha casa. Eu não vou entregar a minha casa. Minhas flechas não se quebrarão. Minhas flechas não apodrecerão. Elas vão mais longe, sim. Talvez tenha aqui que está tendo problema com os filhos. Traz ele na oração, como Jó trouxe. Profetiza sobre vale. Você chega em casa, a situação está assim. Levanta sua mão e profetiza que ainda que seja um vale de ossos secos, Deus pode transformar num exército. E os seus filhos marcharão e levarão o legado do Senhor. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É Deus do pai, do filho e do neto. E eu encerro como diz o provérbio: a coroa dos avós são os filhos dos seus filhos. A glória de um homem é ver o filho dos seus filhos. Sabe o que é isso, irmão? Os seus netos. Os seus netos na presença de Deus. Isso é coisa tremenda, gente. Isso é coisa de valor. Isso é coisa poderosa. Vamos trabalhar como igreja, num coração cheio de amor, perdoando, corrigindo, guiando, orando, intercedendo, dando exemplo, pedindo perdão, porque pai também pode pedir perdão. Pai pode pedir perdão para o filho. Pai que passou da conta, pai que falou que não era para falar, que pensava que corrigir era amaldiçoar, xingar o filho. Não, irmãos, você pode pedir perdão. Senhor, abençoa a igreja, em nome de Jesus. Diga assim bem alto comigo: Senhor. Diga: Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Não importa aqueles que vão para longe e se desviam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso bem forte, glorifique a Ele.